Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai estar falando aqui sobre o Realm Listener, né? Eu dei o título aqui de Realm Listener, mas isso aqui pode ser o Realm Live Queries, Realm Reactive, Realm Live Data, tipo, pode ser vários títulos diferentes, mas a ideia principal é que a ideia principal desse vídeo, né, é que a gente vai estar trabalhando com listeners, e esses listeners a gente vai manipular eles para usar ao máximo a estrutura reativa do Realm, que é basicamente que quando a gente tem um dado que veio do banco de dados e depois que a gente fez essa leitura do banco e teve alguma alteração naquele mesmo dado, essa alteração ela vai se refletir nesse objeto que a gente fez a leitura, sem a gente ter que fazer muito esforço com isso, né? Vai ser basicamente uma forma automática, entre aspas, aí, que o Realm faz isso, só que é muito prático e fica muito mais simples a gente controlar o estado aqui da nossa interface usando, né, esses benefícios aí, essas ferramentas do Realm. Então o que a gente tem aqui? Né, de início, né, que é a aplicação, eu tenho um text input, né, bem simples, um botão add, né, então tudo que eu escrevo aqui nesse text input, clique em add, ele vai adicionar na minha lista, né, que aqui está aqui logo aqui embaixo, né, esse retângulo, isso é um retângulo, ou é um quadrado, tanto faz. Isso aqui é a minha flat list, né, esse quadrilátero aqui é uma flat list, e logo aqui embaixo eu tenho um botão get all, e um delete all, que são, né, um get all, ele vai pegar todos os dados, né, fazer a leitura do banco e printar no console, e o delete all vai apagar todos esses dados do banco. Bem simples, bem tranquilo aqui pra gente. E aqui no código, né, eu tenho um state, esse primeiro state aqui é o state que controla o meu text input, né, então tá aqui task name, set task name, que é o input. E logo aqui embaixo eu tenho outro state, que esses states são os dados que virão do banco, né? Os dados que serão armazenados aqui na aplicação e que serão mostrados na flat list. Então aqui eu tive que passar um tipo para ele, né? Falar aqui para o useState que tipo de dado é que ele vai armazenar. E aqui eu estou falando que é um Realm Results, né? E aqui dentro eu estou falando que é um iTask e ele estende esse Realm.object. Lembrando que esse iTask, né, é uma representação em TypeScript do nosso esquema que a gente está armazenando no banco, né, que é esse task aqui, beleza? Bem tranquilo. E aqui eu tenho um ou, né, tipo, o tipo de dado vai ser esse aqui, ou um iTask, uma lista, e isso aqui eu vou explicar melhor mais para frente, vocês vão entender mais para frente aqui da aula, né? Vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. E aqui esse meu estado ele inicia como uma lista vazia, né? O estado inicial dele é uma lista vazia. E a gente tem aqui um useEffect, que esse useEffect ele é o X da questão, ele é o cara que está fazendo a mágica acontecer. E aqui a gente está com uma estrutura aqui um pouco estranha, mas vocês vão entender direitinho o que está acontecendo aqui. Então se a gente analisa aqui a função, né, essa função que está sendo armazenada aqui em cleanup, né, na verdade dentro do useEffect eu tenho uma função assíncrona, né, então é uma função dentro da outra, e essa função assíncrona ela se auto-executa, né, então eu tenho parênteses aqui em volta e logo após eu tenho também outro par de parênteses que indica para essa função ser executada. Então, essa função assíncrona, né, eu executo ela e aqui dentro do um getRealm, né, eu vou pegar a minha instância com o Realm, eu vou iniciar a conexão com o banco de dados, né, armazenando aqui em Realm, e logo aqui embaixo eu dou um Realm.object, né, faço uma leitura do banco, passo aqui o tipo desse dado que vai ser retornado, né, e falo que é a tabela, o esquema, né, task. Então eu estou pegando todos os objetos que estão na tabela, né, entre aspas, aí, porque aqui no Realm é diferente, né, não é bem uma tabela, mas eu estou pegando todos os dados aqui do esquema task e armazenando aqui em tasks. Então tasks, quando eu olho o tipo dela, né, é um Realm Results e Task, e que estende o Realm Object, né, que coincidentemente, entre aspas, é o mesmo tipo aqui do meu state. Então logo após que eu faço essa leitura, eu dou um set data e armazeno aqui dentro do meu state, né, essas tasks que foram lidas, né, até aqui bem tranquilo. E logo após, né, aqui eu dou um tasks.addListener. E esse listener, né, traduzindo é um ouvinte, ou seja, é uma função, é um ouvinte que a gente vai ter aqui, que sempre que tiver uma alteração em tasks, se a gente alterar o banco de dados, se a gente alterar
fazer uma leitura, ou adicionar um novo item no banco, ou fazer um update, ou fazer um delete no banco, ele vai alterar, ele vai executar, né? O listener vai perceber essa alteração e vai executar a função que a gente passou aqui dentro. E essa função, ela recebe como argumento esse values, que são os valores atualizados, né? Após a operação que aconteceu em task. E o que eu chamei de values, mas você pode chamar do que você quiser. E aqui, essa função, né, que eu estou esse meu listener, né, que eu estou definindo aqui, ele basicamente ele dá um set data e passa esses values, né, usa o destructor aqui dentro de uma lista, nesses values para a gente armazenar no novo estado aqui da aplicação. E é por isso que a gente tem esse itask aqui, né, lista, porque a partir do momento que a gente está fazendo isso aqui, né, pegando esses values e setando dentro do state, ele deixa de ser esse tipo aqui, né, esse realm results, passa a ser uma lista de task que a gente está setando aqui no nosso state. Beleza? Então, isso aqui é o conceito do live data, do reactive, né, do realm database, que eles falam, né, que o Realm Database na documentação é dito que o Realm Database ele é um banco de dados reativo, né, ou seja, quando tem, a gente consegue definir esses listeners e quando tem alteração lá no banco, ele avisa meio que avisa, né, não é o conceito de avisar, porque a gente tem também aqui um esquema de notificações, né, que eu vou estar abordando em aulas futuras, mas esse listener aqui ele vai ficar lá assistindo e quando houver essa alteração, a gente vai executar essa função. Beleza? E aqui a gente tem esse retorno eu vou falar dele aqui depois da gente testar aqui a aplicação. Então se eu venho aqui na aplicação e eu vou digitar aqui, né, um recording, né, vou escrever aqui recording video, video, né, e aqui eu clico em add, eu vou adicionar esse item e a gente pode ver que ele já apareceu aqui na minha flat list. Então vou escrever, adicionar outro aqui, ó, testing, né, e clico em Add, ele já vai vir aqui para a minha flat list. E lembrando que a única função que eu defini foi o meu listener, né? Eu não tive que, quando eu clicar em Add, fazer uma query no banco, né, fazer um insert no banco, inserir esse... Porque, na verdade sim, né? Na verdade sim, quando eu clico em Add, a gente olha aqui a função Add, eu basicamente pego uma instância com o banco, dou um realm.write e aqui eu crio um objeto com aquele task name. Então, quando eu faço isso, e aqui eu tenho também um set task name limpando o meu text input, e aqui eu vou até comentar ele também para a gente ver, porque o que pode estar acontecendo aqui, né, é que quando a gente dá um set task name, ele vai atualizar o estado e vai atualizar toda a aplicação. Então você pode estar imaginando, né, por causa disso ele está atualizando também a flat list, mas eu vou mostrar para você que não. Então o que está acontecendo aqui é que eu dou um add, eu crio esse novo item e adiciono ele no banco e automaticamente quando eu faço essa inserção no banco, né, o meu listener percebe isso e ele reflete aqui nesse values e ele dá um set data atualizando a minha flat list. Então agora, né, que eu não vou ter mais aqui essa limpeza do meu input automático, né, então eu vou escrever aqui um teste, na verdade eu tenho que salvar, e quando eu salvar, a gente vai ter um erro aqui, e esse erro vocês vão entender por quê, mas eu vou reiniciar aqui a aplicação, e agora que a aplicação foi reiniciada, eu vou adicionar aqui um novo item, né, um testing 2, né, então aqui clique em Add, e novamente a gente tem, né, esse novo item aqui na minha lista e o meu input não limpou, né, porque eu comentei aqui o meu state, mas vocês acabaram de ver que a lista foi atualizada, né, esses novos dados vieram para cá, só que eu não tive que fazer isso manualmente. O meu listener fez isso por mim. Então, essa função que eu tenho aqui, né, essa função assíncrona, ela retorna outra função. E essa função que ela está retornando é basicamente um tasks.remove all listeners. Estou removendo esses listeners e também um realm.close. Inclusive esse realm.close, né, a gente deu para perceber que a gente está dando muito realm.getRealm, né, a gente está iniciando muitas conexões com o banco de dados, né, a gente pode ver que no add task eu faço isso, no get all eu também faço isso, né? Não, no getAll internamente sim, a gente faz isso, né? Dá aqui outro getRealm. Então a gente fica gerando novas conexões com o banco quando a gente não precisa. E isso, quando a aplicação vai crescendo, isso aqui vai sim se tornar um problema de desempenho, né? De uso de memória, porque sempre que a gente inicia uma conexão com o banco, né? A gente tem ali um consumo maior de memória e isso vai impactar na nossa aplicação.
Então, o que a gente tem que fazer é dar um realm.close sempre que a gente não está usando mais essa instância com o banco, ou sempre que a gente não usa mais, né, essa conexão, né, esses listeners que a gente registrou aqui, né, nos nossos objetos. Então, uma boa prática, né, é sempre após usar isso após terminar com o listener, quando a gente navega para outra tela, quando a gente sai daquela componente, a gente vai dar um stop aí nos listeners e fechar a conexão com o banco. E aqui no meu UseEffect, né, se vocês lembram lá da aula de UseEffect, sempre que a gente retorna uma função do UseEffect, essa função ela vai ser executada quando a componente for desmontada. Ou seja, quando essa minha tela home for desmontada, né, quando eu navegar para outra tela, essa função, né, a função que eu retorno do UseEffect, ela vai ser executada. E aqui, né, o meu cleanup, como ele é uma função assíncrona, eu retorno dele, né, essa função, né, na verdade, dentro da função assíncrona, eu retorno uma função que está fechando os meus listeners e fechando a conexão com o banco. Então, esse retorno vai ficar dentro do meu promise, né, que eu estou armazenando aqui nessa variável cleanup. Ela é um promise que tem uma função que retorna void, né, que é justamente essa função aqui. Então, eu pego essa instância com o banco, não, né, essa variável cleanup, e aqui no final, né, fora da minha função assíncrona, eu dou um return, e esse return aqui é um retorno do UseEffect, né? Eu retorno uma função, e aqui dentro dessa função eu executo, né, o cleanup.then, né, eu resolvo esse promise, e aqui eu chamo aqui de func, né, que é a minha função, essa função que eu retornei, e aqui eu só executo ela, né, dentro desse meu .then. Então sempre que eu sair da tela home, ou seja, quando eu navegar para outra tela ou quando eu salvo o projeto, né, que o projeto reinicia, que tem uma alteração, né, o projeto reinicia, esse código aqui é executado. Então, eu removo os meus listeners e fecho a conexão com o banco. E é por isso que quando eu salvo, né, o meu projeto aqui, eu tenho esse erro de promise aqui, né, deixa eu tirar esse cara aqui, né, a gente tem um erro de promise. Se eu abrir aqui o terminal, a gente tem, né, mais detalhes desse erro aqui, que é basicamente, né, que não pode acessar o Realm com uma conexão que foi fechada, né, que é uma conexão com o banco que foi fechada. Então é esse código aqui funcionando, e é sim uma boa prática, e na próxima aula a gente vai estar falando mais sobre esse realm.close aqui, sobre formas de como resolver isso, beleza? Então para essa aula é isso, né, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.